vamos ler o que disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 4, versículo 1, eu vou ler até o versículo de número 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Versículo de número 2, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. 3, que proíbem o casamento. Olha o que é uma doutrina de demônio, hein? Diz que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos. Abstinência de alimento é jejum. Que proíbe a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. É conhecer a verdade plenamente. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, obrigado por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede a nós, meros mortais, para fazer mortais na carne, porque no Espírito somos eternos, para fazer uso de mais uma porção da Tua Santa Palavra. Creio e recebo que as mentes de Cristo estão ativadas, que nós vamos extrair o conhecimento pleno do Teu Evangelho e sairemos daqui edificados. Para isso, eu te peço que Tu me uses, porque eu vou usar a Tua Palavra. Meus amados irmãos, eu tenho falado reiteradas vezes no meu sermão que esta Bíblia, ela não foi escrita hoje. Portanto, se eu pegar este livro e não respeitar a sua ordem cronológica, tanto cultural quanto histórico, eu uso isto aqui para te fazer um escravo. E pego passagens da Bíblia aqui e aplico na sua vida como se ela fosse escrita para você hoje. Eu vou te dar um exemplo. Eu não entendo muito bem de história, não tive tempo de estudar. Tive que trabalhar muito cedo, trabalho até hoje, então o estudo para mim foi um infortúnio, eu não tive esse privilégio. Talvez seja por isso que Deus me separou para pregar a sua graça, que hoje, quando eu pregasse com a sabedoria secular, a glória seria dos meus estudos. Deus cansou disso, Deus não quer glória para homens, então Ele me chamou com todo esse despreparo secular. Dom Pedro I deu um grito lá no Rio Ipiranga, dizendo: diga ao povo que eu fico. O povo entende que isso não é mais para o dia de hoje. Correto? Correto. Posso eu pegar essa palavra de Dom Pedro I e falar para você: olha, você não vai mais naquela festa não, porque Dom Pedro I diga ao povo que eu fico. Mas Dom Pedro I falou lá no Rio Ipiranga, eu nem sei se é Rio Ipiranga mesmo. Meu amado, a religião pega uma passagem da Bíblia e aplica na sua vida como se isso fosse escrito para você hoje. E eu fico vivendo aquilo ali. Ora, se você me traz aqui uma palavra e diz: diga ao povo que eu fico, aí eu chego aqui e digo para vocês: olha, meu irmão, está escrito para dizer ao povo que eu fico. Mas essa palavra se aplica em mim em quê? Então nós estamos revelando ao povo inteligente, que tem a mente de Cristo, aprendendo a ler a Bíblia no seu contexto cronológico, tanto cultural como histórico.
A Bíblia foi escrita debaixo de uma cultura. Então tem que se respeitar isto. Nenhum brasileiro escreveu a Bíblia. A última carta da Bíblia, o último livro da Bíblia, foi escrito por João. De lá para cá, a carta escrita está nos nossos corações. Esta carta de Paulo, ela foi escrita em uma data. Esta carta de Paulo, ela não foi escrita hoje. Ela não foi um jornal, aqui no Rio, Jornal Extra, que saiu essa notícia enquanto nós dormíamos, e quando nós acordamos, deparamos com isso aqui. Porque está escrito, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. Então, é comum você pegar um crente manipulado. O que é um crente manipulado? É um crente da religião evangélica que não respeita a ordem cultural e histórica da Bíblia e pega todas as passagens da Bíblia e futuriza, coloca como se aquilo fosse escrito hoje e se obedece aquilo ali. Você está entendendo? Ora, meu amado, como é que eu vou pegar um jornal de semana passada e mandar você ler hoje como se isso fosse uma notícia para você? Jornal você não tem que comprar, se você quer uma notícia nova, você não tem que comprar todos os dias um jornal diferente? Olha só o que Paulo disse. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. Então é comum, quando você pega um crente manipulado pela religião evangélica, quando eles ouvem você falar que o batismo não é mais nas águas e que o batismo é na cruz, como eles nunca leram esta passagem, sabe o que eles falam? Bem que a Bíblia disse que nos últimos dias ia aparecer doutrina de demônio. Está escrito isso? Está, mas os últimos dias, ao fim do aion, ao fim daquele tempo lá que estava se aproximando. Os últimos tempos, ou o fim dos séculos, ou ainda em algumas tradições os últimos dias, não está relacionado ao fim da humanidade, e sim ao fim de uma geração que estava por vir, como disse Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 24, versículo 34 diz isso. Olha aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Esta geração, eu posso falar que é esta ou é aquela em que Jesus estava vivendo lá no ano 30? Aquela. Então, aquela geração ia se findar. Todos os acontecimentos relacionados a Mateus 24, do versículo 1 até todo esse capítulo, Jesus disse, tudo isto que eu estou falando, já pregamos sobre isso, e tudo isso que eu estou falando vai acontecer com esta, a geração que ele está vivo e os apóstolos também. Então, entender isto aqui, a colocação verbal, o tempo em que se está pregando isso, faz você ter um entendimento tão claro do Evangelho. Lucas capítulo 11, versículo 49 ao 51, olha lá o que diz. Por isso, também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhe-ei profetas e apóstolos, e algum deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam conta do sangue dos profetas, que derramado desde a fundação do mundo. Desta geração é qual? Da geração que vive Geraldo e os senhores, ou da geração que viveu Jesus de Nazaré e os apóstolos, incluindo Paulo? Aquela geração. Então ele disse, para que desta geração
Se peçam conta do sangue dos apóstolos, derramado desde a fundação do mundo. 51. Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus, sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Então, a geração que Jesus de Nazaré estava vivendo, era a mesma geração que Paulo estava vivendo. Era a mesma geração que Timóteo estava vivendo. Não é a mesma geração que eu vivo e que você vive. Porque eles, quando leem isso aqui, dizem, Jesus disse que não passará esta geração. Aí lê esta como se esta fosse hoje, como se isso fosse escrito hoje. Se isso fosse escrito hoje, aí seria pedido a esta. Mas isso foi escrito no ano 30, mais ou menos. 30 ou 31, ele morreu com 33. Então, quando Paulo disse os últimos dias, Paulo está se referindo aos dias daquela geração. Então, os cristãos do primeiro século estavam vivendo essa expectativa aqui, de que Jesus ia vir com juízo e iria pedir conta desde Abel até os que viveram naquela geração, iria ser pedido conta. Então, na verdade, eles estavam vivendo os últimos dias. Quando é que começou a contagem dos últimos dias? Do ministério de Jesus, aos 30 anos, até a queda do templo, que deu-se no ano 70. Uma geração dura 40 anos, quer dizer que do ministério de Jesus até a queda do templo, todas aquelas pessoas que viveram nesse intervalo estavam vivendo os últimos dias, porque a geração ia ter fim na queda do templo. Então Paulo diz em Romanos 13, versículo 11 e 12: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Ele está falando comigo e com você, ou está falando com a igreja de Roma, lá no ano que a carta foi escrita? Com eles. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Parou aqui. Ué, Jesus já havia ressuscitado, morreu na cruz e ressuscitou, e eles não estavam salvos ainda? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos? Então os discípulos não estavam salvos? Paulo também não estava salvo? E aí? Como que se diz isso? Se Jesus já tinha morrido e ressuscitado, já é graça de Deus. Epístola aos Romanos. É porque estava falando da salvação decorrente do juízo que aconteceria dentro daquela geração. Depois ele diz no versículo de número 12: vai alta a noite e vem chegando o dia, ou vai demorar 2000 anos? Paulo disse, o dia já vem chegando. Agora, vem chegando ou vai demorar esse dia da vingança, do juízo que iria acontecer sobre aquela geração? Paulo disse, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos da luz. Depois ele diz então em 1 de Coríntios 10, 11: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, diz nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm. Nos dias de Paulo, lá, o fim dos séculos tinha chegado ou não? Tinha. Então, eles estavam vivendo os últimos dias. Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, o tempo lá em Hebreus tinha se cumprido ou não? Eles então estavam vivendo os últimos tempos. Compreende? Como que eu posso pegar essa passagem aqui e ler como se ela fosse escrita hoje? Se esta carta foi escrita no ano 64,
a 67. No ano 70 iria fechar aquela geração. Uma geração dura 40 anos, do ministério de Jesus, a sua ressurreição, a queda do templo. Consumou-se então o fim dos tempos, o fim dos séculos, o fim de uma era, o fim do aion. Se cumpriu com a queda do templo, como Jesus prometeu no capítulo 24 de Mateus. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Ano 64 foi escrita esta carta. Agora, porém, ao se cumprires o tempo. Os últimos tempos que Paulo falou com Timóteo, se cumpriu quando? Lá naquela época. Você começa a entender que quando Paulo disse os últimos dias, os últimos tempos, não é para o cristão ler como se aquilo fosse escrito hoje, e que ele estava se referindo à sua época. Porque quando você prega uma verdade na internet, eles dizem assim: bem que a palavra de Deus diz que nos últimos dias iria aparecer doutrina de demônio. Mas esses últimos dias eram os dias que Paulo, Timóteo e os apóstolos estavam vivendo na primeira era cristã. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha lá. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. 2. Nestes últimos dias. Os últimos dias é hoje ou é quando esta carta foi escrita no ano 64? Diz lá, vamos ler para os crentes que pegam a Bíblia e lê como se ela fosse escrita hoje. Nesses últimos dias é quando? É hoje ou quando esta carta foi escrita no ano 64? Já se passaram 1900 e poucos anos. Então eles estavam vivendo os últimos dias. A carta não foi escrita hoje. Isso não foi escrito hoje de manhã. Isso não é um noticiário do William Bonner. Isso é uma carta que foi escrita no ano 64, na primeira era cristã. O século já estava se findando. Os últimos dias que Paulo falou com Timóteo não tem nada a ver trazer para a igreja hoje. Os últimos dias eram que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo os últimos dias. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quando? É hoje que está escrito, porque eles leem isso aqui como isso aqui saiu uma notícia hoje. Que dia era esse que se aproximava? O dia da vingança, o dia do juízo, o dia que Jesus falou em Mateus 24. Esse dia, escrito no ano 64, estava se aproximando ou está demorando mais de 2000 anos? Se Paulo, eu estou te mostrando uma relação de passagem que ele está atestando que eles estavam vivendo os últimos dias. E que dia era esse que estava se aproximando? Qual eram os últimos dias? Lucas, capítulo de número 21, versículo 20 ao 24. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército. Quem? Jerusalém. Quem está em Jerusalém aqui, diga ui. Ninguém. Leia, meu amado, a dificuldade é que o povo não lê. Ler é fácil, eu só não sei falar bonito, mas ler eu aprendi. Quando, porém, virdes o Brasil, a França, a Venezuela, a Venezuela. Quando virdes quem? Jerusalém sitiada de exército. Sabei que está próximo à sua devastação. É Jerusalém, não é o Brasil. Depois ele diz, versículo 21. Então, os que estiverem aonde? Na Judéia. Veja, o evento é para Jerusalém. O evento é para a Judéia. Não tem nada a ver com os gentios.
Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que encontrarem dentro da cidade, retire-se. E os que estiverem no campo, não entrem nela. 22. Por quê? Estes dias são dias de vingança, para se cumprir alguma coisa. Para se cumprir o quê? Tudo. Eles estavam vivendo debaixo desta expectativa. Para eles estavam vivendo os últimos dias. Porque como Jesus prometeu em Mateus 24:30, que não passaria daquela geração, a cada ano eles diziam, a vingança vai chegar. O dia do juízo vai chegar. O dia da vingança do Senhor está chegando. 51, 53, 60, 64. Paulo escreveu Hebreus no ano 64 e Paulo disse, o dia se aproxima. Quando escreveu Hebreus capítulo 1, versículo 1, Paulo disse, a nós nos falou nesses últimos dias. Que dia era esse? O dia da vingança que estava se aproximando. E depois então ele diz no versículo de número 23, ai das que estiverem grávidas e daqui amamentarem naquele dia, dentro daquela geração, porque haverá grande aflição na terra e ira contra quem? Contra quem? Que povo era esse? Jerusalém. Aqui que os pastores lindos, maravilhosos, pegam esta passagem e dizem, olha, contra este povo. Ué, mas ele está falando contra Jerusalém. Contra este povo aqui, ele está apontando para o povo que está lá em frente dele. Amado, me perdoe. A carta não está sendo escrita hoje aqui no Brasil, não está sendo o edital de Bolsonaro. A carta está sendo escrita por Lucas, lá na primeira era cristã. Este povo aqui não é este povo aqui é o povo judeu. Depois então ele diz no versículo de número 24, cairão a fio da espada, serão levados cativo para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, quem? Jerusalém será pisada por eles, que era o cenário aonde estava se vivendo isso aí. Então se eu pego isso, trago para o dia de hoje, você está esperando alguém invadir Jerusalém? Numa guerra de Gog e Magog, que vão invadir Jerusalém, que o anticristo vai entrar, e tudo isso já aconteceu, porque ele disse, isto acontecerá naquela geração. Paulo disse a Timóteo, estamos vivendo os últimos dias. Então, Pedro também entendeu o que eram os últimos dias. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 4. Olha lá. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. 2. Para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram dita pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, e ensinado pelos vossos apóstolos. 3. Tem 3? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, os últimos dias era quando? Quando? No tempo que eles estão vivendo lá em Jerusalém, esperando o dia do juízo. Correto? Correto. Então, naqueles últimos dias, como dava o ano 50, a vingança e o juízo não acontecia. Como dava 52, não acontecia, começaram a escarnecer. Começaram a falar, cadê a vinda? Cadê o juízo? Ano 54, ele não apareceu. Pedro está escrevendo, essa carta aqui de Pedro está sendo escrita no ano 67 na Babilônia. Olha, quando ele falou aquilo em Lucas, era o ano 30 alguma coisa, 31. Tinha passado já 30 anos e a vingança não chegava. Começaram então a escarnecer, que nos últimos dias, que não é o fim da humanidade, é os últimos dias que eles estavam vivendo, virão escarnecedora com o seu escárnio, andando segundo as próprias paixões, versículo 4, dizendo, o que é que se dizia lá no ano 67, quando essa carta foi escrita? Onde está a promessa da sua vinda? Ele não disse que viria nesta geração? Estamos já no ano 67? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Então eles lá no ano 67, vivendo os últimos dias, começaram a escarnecer. Cadê? Ele não disse que viria nessa geração? Só que Pedro, como tinha uma ligação profética, quando escreveu isso no ano 67, Pedro sabia que eles estavam vivendo os últimos dias, o time do dia da vingança profetizado por Jesus. Se 1 de Pedro 4,17, ele explica, olha lá, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus vai demorar. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus vai demorar 2000 anos. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus parou. E na época da escrita da carta, a casa de Deus era quem? Vamos ver os sábios aí pela internet. Aonde era a casa de Deus? O santuário lá em Jerusalém. O que é que Pedro está dizendo? Que o juízo vai começar no templo lá em Jerusalém. Não vai ficar pedra sobre pedra. E naquele ano que Pedro escreve isso, Pedro diz, chegou a hora. Aí o pastor pega essa passagem aqui e lê na igreja como se isso fosse escrito hoje. Aí o crente manipulado diz assim, olha, o juízo na casa de Deus está chegando. Está na Bíblia, vocês não pregam Bíblia? Pregamos a Bíblia, respeitando o seu contexto e a época que ela foi escrita. Só que o juízo no ano 70 chegou, porque a casa de Deus chamada por Pedro, e todo bom estudioso da Bíblia sabe, chamava-se o templo em Jerusalém. E o senhor sabe isso como? Eu deixei de ser evangélico, né? Isso é muito simples. Quando você deixa de ser evangélico, você se torna cristão. Aí você respeita o tempo, respeita as datas, você começa a conjugar a posição do verbo. Quando ele fala esta, não é esta, é aonde ele está inserido no contexto histórico. Você já não é mais manipulado pela caixinha da religião. Porque quando você é evangélico, o que o pastor fala, cobre a vida de todo mundo. Você não pesquisa, não tem livros de pesquisa, não vai pela internet, porque eles proíbem você de pesquisar pela internet. O que eles comer você tem que dar, porque senão vocês perdem a salvação. São disciplinados, não cantam, não tocam, e a pessoa fica na caixinha da religião, com a mente cauterizada, pensando igual, andando igual e agindo igual. Mas quando você deixa de ser evangélico e se torna cristão, você pesquisa. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Disse Pedro, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Então, a ocasião de começar o evangelho, disse Pedro, é chegada. Ora, chegou ou não chegou? Meu amado, será que esse homem era um mentiroso? Será que Pedro está mentindo? Como na primeira era cristã ele diz que o juízo chegou e os crentes estão esperando o dia do juízo? Ora, chegou ou não chegou? Esse homem tinha credibilidade como apóstolo ou não tinha? Deus permitiu que um mentiroso escrevesse uma carta aqui e os crentes estão esperando o dia do juízo? Ora, se o homem está dizendo que chegou, meu amado. Ou Paulo mentiu quando disse a Timóteo que eles estavam vivendo o último dia? Ou Jesus mentiu quando disse, quando eles viram Jerusalém, Jerusalém foi sitiada, Nero, Vespasiano, todos os imperadores entraram em Roma, saquearam, mataram, fizeram e aconteceram. Será então que esses homens são mentirosos? Jesus não era um profeta? Tiago, 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. Ui! É a última hora? Ou vamos demorar mais 2000? Porque ele não escreveu isso hoje. Alô? Bater nessa tecla até a tua mente abrir. Ora, eu digo para minha esposa, você vai sair que hora? Ela daqui a 10 minutos. Posso eu pensar que esses 10 minutos vai demorar 5 anos?
10 minutos é daqui a 10 minutos. No máximo 11. No máximo 12. Se for 13, eu já brigo, entro na carne. Meu irmão, esse homem não era um apóstolo de Deus? Será que esse homem era um louco quando diz é a última hora? E a igreja está esperando essa última hora? Porque não querem aceitar os fatos narrados por mim aqui nessa noite? É a última hora? Ou então porque ele não escreveu lá, vai demorar 20 séculos? Se ele bota a última hora e é 20 séculos, eu vou pregar o que então? Uma Bíblia farsante, mentirosa? Ora, é a última hora, é a última hora. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo? Quer dizer que naquela época o anticristo já estava lá. Eles estão esperando o anticristo vir. João disse, nessa última hora, já vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos tem? Tem ou não tem? Tem. Eles estão dizendo assim, o anticristo está aí, o nome dele é Geraldo. Geraldo não é anticristo. Geraldo é a favor de Cristo. Esta palavra anticristo quer dizer quem é contra Cristo. A palavra antiterrorismo é quem combate o terrorismo. A palavra antibiótico é quem combate uma infecção. A palavra anticristo é quem é contra Cristo. E vocês sabem quem é contra Cristo? A religião. A religião é um anticristo, porque são contra Cristo. Cristo diz que da palma da mão ninguém arrebata. A religião diz, vai perder a salvação. Cristo disse, eu já batizei vocês na cruz. A religião diz, tem que passar pelas águas. Cristo disse, eu aniquilei o diabo. A religião diz, eu preciso vencer o diabo. Ora, vocês estão a favor de Cristo ou estão contra? Ele disse que quem comigo não ajunta, espalha. Vocês são anticristo. São contra Cristo. E João disse, olha, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos então, que é a última hora. É a última hora ou é a penúltima? A penúltima pelo menos, vai. Vai. É a última, meu amado. Estava chegando a hora. Os apóstolos que tinham uma ligação, estava ardendo no coração deles, estava sabendo que a profecia de Jesus de Nazaré, que daquela geração não ia passar, estava ardendo. Cartas sendo escritas no ano 58, 60, 61, 67. Paulo estava anunciando, filhinhos, irmãos, é a última hora. Nesses últimos dias, Pedro disse, a hora do julgamento pela casa de Deus chegou. João disse, estamos na última hora. E Tiago, você vê que todos eles estavam dizendo a mesma coisa. Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao 9. Olha aí. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. 8. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor vai demorar 2000 anos. É o quê? Espera aí. Vocês querem me fazer acreditar na Bíblia? Sério? Quer dizer que esta carta escrita há mais de 1900 anos está dizendo que a vinda do Senhor naquela época não existia Brasil, não existia os Estados Unidos e a vinda estava próxima. E que Pedro disse, o juízo já chegou. E que João disse, é a última hora. E que Paulo disse, é os últimos dias. E que Jesus disse, não passará dessa geração. Vocês estão dizendo que esses homens são loucos e mentirosos. E vocês estão me fazendo esperar o quê? Se todos eles estão dizendo, é a última hora.
É os últimos tempos. Não passa dessa geração e a hora já chegou. E o outro disse, está próximo. Ora, eu aprendi com Paulo que por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será aceita. Toda questão será resolvida. Vários homens falando a mesma coisa naquela época, não basta? Será que os pastores têm mais legalidade do que eles que andaram, viveram, receberam autoridade para escrever as Sagradas Escrituras? Ora, vocês são guiados pela Bíblia ou vocês são guiados pela tradição? Porque nós somos guiados pela Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo... Apocalipse. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que vão demorar mais de 2... Grifa aqui, meu amado. Grifa aqui, meu amado. A hora chegou. Revelação, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. A carta mais antiga da Bíblia. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Devem ou não devem? Diga, aconteceu. Porque se é em breve. João disse, é a última hora. Pedro disse, é chegado. Paulo disse, os últimos dias. E eu vou contra essa enxurrada de palavras para agradar a religião, para agradar a denominação, para agradar o meu pastor. Eu vou contra as palavras da Bíblia. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está ou não está? Está. Contra fatos não há argumento. A religião mentiu, manipulou, tosquiou e enganou. Mas a Bíblia é cara. Paulo disse, nos últimos tempos, Timóteo, haverá escarnecedores. E haverá também doutrina de demônios. O que é que estava acontecendo nesse período aqui, da crucificação até o dia da vingança que se deu no ano 70. Neste período, a expectativa era muito grande. Todas as evidências mostravam para aquilo que Jesus falou. E começaram então a haver escarnecedores. Muitas pessoas venderam suas propriedades. Foi um sussurro. Roma invadiu Jerusalém. Houve perseguição a começar do ano 66, e os primeiros cristãos da era cristã, do século, lá do primeiro século, sofreram, foram humilhados, presos, mortos, decapitados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado em Roma por Nero. Todos eles foram mártires, porque eram dias cruéis de perseguição, e começaram então se levantar falsos profetas, se levantar pessoas dizendo, eu sou o Cristo, para benefícios, para tomar dinheiro das pessoas. Jesus em Mateus 24 advertiu dizendo, se alguém falar, ei-lo ali, ou se ele está lá, não vá. Por quê? Começaram a chegar os aproveitadores, e no meio desses aproveitadores, se levantou uns abençoados pervertendo a fé de alguns. As pessoas estavam vivendo na grande expectativa de ver o juízo de Deus sobre Israel, o sangue do justo Abel ser requerido, e começaram então a entrar os manipuladores da fé.
como Paulo mesmo explica em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Olha lá, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão impiedade ainda maior. Paulo está escrevendo esta carta a Timóteo no ano 66 e 67. Está dentro do contexto dos dias que estavam próximos. Nesses dias começaram a se levantar falatórios inúteis. Então Paulo diz no versículo de número 17: além disso, a linguagem deles corrói, como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Preste atenção, no ano 66 e 67 da era cristã, o juízo, o dia estava chegando, não tinha chegado ainda. O que é que Himeneu e Fileto estavam fazendo? Tirando a esperança do povo, dizendo: ele já veio, você já ressuscitou, ele já ressuscitou, não vai haver juízo. Só que isto aqui, antes do ano 70, era uma palavra que corroía. Depois do ano 70, não é mais, porque o juízo aconteceu na queda do templo. Então, quando você diz a uma pessoa que o juízo aconteceu lá no ano 70, quando o templo caiu, eles dizem assim: Himeneu e Fileto disse que a ressurreição já passou, mas Himeneu e Fileto está falando antes do ano 70. A data precisa aqui é 66 e 67. O dia estava chegando, mas não chegou. Estava chegando, não tinha chegado ainda. E Himeneu e Fileto estavam pervertendo a fé das pessoas que estavam na grande expectativa daquele dia chegar. E as pessoas vendendo as suas casas, vendendo os seus bens. Olha, havia casos no tempo de Timóteo que as mulheres da alta sociedade começaram a vender tudo, comprar ouro para se vestir, porque havia um burburinho que o dia da vingança estava chegando. E Paulo repreendeu no meio da comunidade quando disse: olha, o traje da mulher não seja o cabelo frisado, dispensando no ouro, nas suas vestes. Por quê? Porque a expectativa da vingança estava próximo. Hoje, falar que a vingança não aconteceu também é perverter as fés das pessoas, e essa palavra corrói como câncer, porque o juízo já aconteceu quando o templo caiu no ano 70. Então, no ano 70, o templo caiu, Cristo reivindicou os espíritos dos eleitos. Antes desse juízo, quando alguém morria, ele ficava numa morte adiana, no Hades, preso. Cristo veio, reivindicou os espíritos de todos os que viviam naquela época presente. Todos foram tomados para Deus. A palavra arrebatado é tomados para Deus. Estavam presos no túmulo, os espíritos dormiam e Cristo reivindicou os espíritos dos eleitos e tomou para ele. De lá para cá, todos nós somos já de Cristo. Quando findar os seus dias, quando a tua hora chegar, o teu espírito será tomado para Cristo e tu estarás diante do trono da graça de Deus, sem ter que ficar retido no túmulo. E por que as pessoas não querem aceitar isso? Porque isto te deixa numa expectativa de que ele ainda vai voltar. E se você não estiver dentro da igreja, você fica. E usam a parábola das virgens. E começa a manipulação. E vendeu o azeite da virgem prudente. E o noivo está voltando à meia-noite. E tem à meia-noite a vigília, porque se Jesus vir no ano novo, você pelo menos passou na casa de Deus.
Esqueceram de falar que a casa de Deus agora somos nós, porque o templo já caiu e Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens. Deus habita agora dentro de você. Tu és o templo do Espírito Santo. Hoje, se você falar que você não ressuscitou com Cristo e que o juízo não aconteceu, esta tua palavra é que corrói como câncer. Emineu e Fileto estava antes do dia chegar. A palavra deles estavam corroendo como câncer. Mas hoje eu posso falar, porque já passei desse evento. Nós já estamos ressuscitados com Cristo. Emineu e Fileto não podia falar. Estava antes do ano 70. Esta era uma palavra que iria corroer. Depois do ano 70, nós podemos falar que estamos ressuscitados com Cristo. Paulo avisou isso à igreja de Colosso, a igreja dos gentios. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 4. 5 minutos, olha lá. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, fostes ou não fostes? Fostes. Então Emineu e Fileto disse: a ressurreição já passou, o dia estava chegando. Paulo começou a abrir os olhos dos colossenses, embora eles estivessem esperando o evento. Paulo, na igreja lá de Colosso, disse: olha, vocês já foram ressuscitados com Cristo. O juízo é para Israel. Vocês são gentios. Os gentios foram justificados por graça. Estão inocentados, foram regenerados, lavados, estão debaixo da cobertura de Cristo. Contra os gentios nenhuma condenação há, porque a lei do Espírito de vida já te livrou da lei do pecado e da morte. Na cruz vocês já ressuscitaram com Cristo. Portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 2, pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. 3, porque morreste, e a vossa vida está oculta no Exu. Não, você acredita nisso, meu irmão? Não, você acredita que a tua vida está oculta em Cristo, está oculta juntamente com Cristo em Deus? Você crê nestas palavras aqui? Diga: Abba, Pai. Nada pode contra vocês. O salmista disse: eu ando na sombra. Paulo disse: vocês estão com a vida oculta. Davi disse: debaixo da mão. Paulo disse: vocês estão com a vossa vida oculta juntamente com Cristo em Deus. Esta é a tua posição em Cristo. E as pessoas nos perguntam assim: então significa que o juízo já aconteceu? E o que nós estamos fazendo aqui na terra? Que essa é a pergunta. O que você está fazendo aqui? Eu vou te dar uma relação, porque eu tenho 5 minutos. Você veio a esta terra participar de carne e sangue. Hebreus 2,14. Tem aí, Miguel? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Os filhos são quem? O Espírito que está aí dentro veio nesta terra participar de carne e sangue. O que eu estou fazendo aqui? Participando desta carne e deste sangue. A minha verdadeira identidade não é esta que você está olhando. Deus não é pai desse negão aqui. Deus é pai do Espírito que está dentro desse negão. O pai desse negão aqui é Geraldo e Dona Lourdes. Deus é pai do Espírito que está dentro desse negão. Esse negão aqui é a identidade que,
se move, é a identidade que se relaciona com as outras pessoas. Na verdade, eu sou um espírito que estou participando de carne e sangue. Para quê? Para cumprir um propósito estabelecido por Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11. É isto que nós estamos fazendo aqui. Olha lá, nele, digo, no qual também fomos feitos gafanhoto, desgraçado, pó da terra, miserável. Fomos feitos o quê? Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Um espírito andando num corpo, cumprindo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. É isso que eu estou fazendo nessa terra. E acontece o que depois? Quando eu cumprir o propósito de Deus nessa terra, voltarei para a minha cidade de origem. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria é o Brasil, a Itália, a Alemanha. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Então, este corpo aqui de humilhação, quando o trono falar, Geraldo, acabou a tua missão, tu és o meu embaixador, a tua pátria de origem é o céu, e está aí cumprindo um propósito estabelecido por mim, até aqui tu chegarás, não passará. Vou transformar este corpo de humilhação agora num corpo glorioso, igual ao meu. E assim como ele é, eu o verei também face a face. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser o corpo igual ao dele, o corpo igual da sua glória. Para pensar uns minutos. Imagina que glória! Você fechar os teus olhos aqui, quando abrir, que você se olhar, tem um corpo igualzinho o dele. É isso que me espera. É isso que te espera. Isso tem que acontecer quando? Quando todos forem arrebatados? Não, esse arrebatamento aconteceu aqueles irmãos que viviam lá, em que os seus corpos ficavam presos no túmulo. Hoje, pela bendita esperança do juízo acontecido lá depois do templo, quando fechar os teus olhos físicos aqui, já aparece diante do trono da graça com o corpo igualzinho o dele. E eu vou dizer uma coisa, é por isso que eu não tenho medo do sistema. Foi por isso que Paulo disse, o viver, para mim, é ganho, e o morrer é lucro. É ele que está falando essas coisas. Ele tinha consciência do que o aguardava. Meu irmão, estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que ter que aturar esse governo que está aí. Então é isso que nós estamos fazendo, andando em obras preparadas de antemão, como Paulo disse em Efésios 2:10, olha aí, olha aí, olha aí. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós não estamos aqui por acaso. Por acaso nós andávamos na religião, buscando Deus quando Ele estava dentro da gente, pagando um preço que Ele já tinha pago, fazendo um sacrifício que Ele não recebe. Então, andar por acaso era andar na religião. Em graça, estamos andando num caminho que Ele preparou, obras preparadas por Ele de antemão. É isso que nós estamos fazendo aqui. E vou finalizar com vocês dizendo o seguinte: se você entender isto, você salta de alegria. Cada um dos senhores, espíritos revestidos de carne, estão nesta terra em uma missão diplomática. Estão aqui
enviados por Deus. Você sabe o que é uma missão diplomática? É que quando a embaixada do Brasil manda você ir para os Estados Unidos, você vai numa missão diplomática. Deus fez cada um de vocês embaixadores e embaixatriz de Cristo. Estão nesta terra com uma missão diplomática. Está lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20. Olha aí. 2 de Coríntios 5, 20, tem? Se não tiver, eu leio ali. De sorte. De sorte. Olha, segura aí. Nenhum sistema nunca me apresentou esta palavra. Por onde eu andei, eu só ouvi falar que eu era miserável, que eu era um pó da terra, me chamaram de gafanhoto, me chamaram de tudo. Que na verdade eu não era nada daquilo que eles falavam, eu era na boca suja deles. A verdade é que a nossa missão, o povo da graça de Deus, está nessa terra com uma missão diplomática. Diz que de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Os homens embaixadores e as mulheres embaixatriz. Posso ouvir um Abba Pai? Abba Pai. É por isso que em graça, uma vez em graça, sistema nunca mais. Porque nós deixamos este título de embaixadores para ser humilhado, taxado de ladrão, dizer que o diabo... Meu amado, você imagina um embaixador do Brasil nos Estados Unidos pode ser um miserável? Pode ser um maltrapilho? Pode ser atacado? O embaixador tem destaque, meu irmão, tem posição. Tu és o embaixador de Cristo. Coloca isso na tua cabeça. Tu és uma Meu amado, a menos que você não aceite essa verdade. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos desgraçados, miseráveis, pó da terra, fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. A justiça foi para o povo de Israel. Os gentios já são a justiça, já foram a justiça de Deus. Eu quero que você medite, pesquise, leia, debulhe-se, que vocês se debulhem sobre esta palavra. Eu não sei se a palavra certa é essa, que vocês se debrucem sobre estas verdades, verifiquem e atestem se os últimos tempos fala do fim da humanidade, ou eram os últimos dias que os cristãos estavam vivendo e esperando o juízo que viria sobre Israel, não sobre a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, disse ele, já passou da morte para a vida. Receba paz no teu espírito, receba sabedoria e entenda que tu és embaixadores de Cristo. Assim é, assim seja, assim disse o Evangelho da graça de Deus. Vamos. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero ter te instruído com as verdades do Evangelho. Rompa com o sistema religioso. Aprenda a reinar em vida e viver em perfeita vitória.